Hello, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para poder gravar mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial e eu acho que vai ser um vídeo bem bacana de se ter aqui no canal, bem informativo. Por isso eu decidi gravá-lo com bastante detalhes e eu espero muito que vocês gostem. Então, se você ficou curioso para saber o que é, é só continuar assistindo esse vídeo. Bem, pessoal, e o assunto que eu decidi tratar hoje com vocês é sobre a licença maternidade para estudantes. Existem muitas pessoas que não sabem, mas sim, ela existe, assim como existe a licença maternidade para as mulheres que trabalham fora e etc. Existe sim também para as universitárias, estudantes, enfim, etc. Tá bom? E eu achei esse assunto bem bacana de se tratar, porque quando eu pesquisei a respeito, eu achei um assunto muito difícil de ser encontrado. E assim, eu precisei destrinchar assim a lei, né, pegar o parágrafo, destrinchar e na faculdade tirar algumas dúvidas. Então eu achei bem legal trazer esse assunto para você, porque eu acho que a maioria não, mas há sim uma grande parte de pessoas que estão na faculdade e que acabam passando pela situação que eu estou, de gravidez, e às vezes ficam perdidos no que fazer, se tranca, se para, se continua, como continua. Então eu acho que é uma ferramenta bem legal de se esclarecer aqui pra gente. Eu vou começar então esse vídeo lendo para vocês a lei, para que a gente possa poder conversar. E a lei melhor. É a número 6.202, de 17 de abril de 1975. O artigo 1º diz assim: a partir do 8º mês de gestação e durante 3 meses, a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares. Parágrafo único. Em qualquer caso, é assegurado às estudantes o direito à prestação dos exames finais. Então, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a partir do 8º mês de gestação, com o devido estado médico e etc., você pode dar entrada no pedido de licença maternidade da sua faculdade. Existem faculdades que são bem legais, que dão 5 meses, 6 meses e tal. E existem faculdades que nem sabem dessa lei. Então, quando você chega assim, eles vão dar realmente o que está na lei, que são 3 meses, tá? A minha faculdade, eu fui me informar, eles dão 120 dias, dependendo do atestado médico. Então, o que acontece? Vai depender muito da minha médica. Eu vou ter uma consulta agora dia 7, eu vou conversar com ela a respeito disso, pedindo já um atestado dizendo quando eu devo sair e quando eu devo retornar. E eu vou pedir que ela me dê 4 meses para poder ficar em casa, pelo menos os 3 primeiros meses do Matheus, que são os meses mais difíceis assim, que ele tá bem recém-nascido. Eu acho bem importante eu estar com ele aqui direto, tá? Mas em que acontece? Eu fui conversar com as meninas para saber como funcionava isso lá na Uniararas, e elas me informaram o seguinte: você, como diz na lei, eu vou dar entrada com um protocolo, né, com esse atestado que a minha médica vai ter que me dar. E dando entrada nesse protocolo, os professores das matérias que eu estou fazendo serão obrigados, estarão me assistindo via e-mail e etc. Eles vão ter que me passar os conteúdos das aulas, tudo certinho, programação, trabalhos e etc. para eu estar fazendo em casa, tá? Porque acontece, gente, há casos que não são assim, mas, por exemplo, eu estudo a 50 quilômetros da minha faculdade. Tá? Então, para mim chegar lá é em torno de meia hora, 40 minutos. Está ficando muito difícil para mim ir e voltar todos os dias, até porque eu não vou sozinha, eu tô indo de van. Então, assim, para quem é do interior de São Paulo sabe mais ou menos como funciona o fretado. Eles te pegam em casa, rodam a cidade toda, deixando cada um na sua casa, não é um ponto. Então, assim, eu sempre sou a última a ser entregue. Então, eu chego na cidade, ainda rodo a cidade inteira para entregar todo mundo para ser entregue. Deu pra entender? Então, por exemplo, eu chego na cidade, eu saio da faculdade 10h30 da noite, chego na cidade por volta de 11h10 e tal, e só chego em casa meia-noite. Então, gente, essa rotina pra mim tá ficando muito exaustiva, porque são poucas horas, mas são horas na van, numa posição que me deixa desconfortável e com a gravidez, né, exacerba, né? Tipo assim, piora um pouco mais isso, entendeu? Então,
Na próxima consulta, eu já vou pedir o atestado para poder dar a entrada nessa licença, porque eu já estou sentindo a necessidade de sair. Eu estou com 32 semanas já, eu entrei no 8º mês, então eu pretendo ficar até o final de abril, que é quando serão as primeiras provas, para depois sair de licença já ir ficar maio já dentro de casa, esperando só o Mateuzinho vir, tá? Então, gente, moral da história, voltando agora ao assunto. Então, nesse período que eu pegar esse atestado e tal, aí a faculdade, a partir de maio, que é o período, eu tô dando um exemplo da minha situação, a partir de maio, que é o período que eu pretendo ficar em casa, os professores terão que me mandar os trabalhos via e-mail, para eu poder fazer, não ficar prejudicada nas notas. E daí, como diz na lei, aqui no parágrafo único, é me garantido as provas. Então, quando eu conversei com a minha faculdade, eles me disseram que os professores vão me assistir em casa. Obviamente, gente, a tomada de faltas e tal, tudo será abonado, porque eu já vou ter apresentado o atestado, né? E a matéria eles vão me passar, e aí eles vão marcar um dia, foi o que a menina da secretaria me falou, os professores, juntamente comigo, vão marcar um dia que seja melhor para mim e para eles, pra gente poder fazer as provas, para eu poder fazer as provas do semestre, tá? Então, com isso, vocês podem ter uma noção de que é difícil, mas não é impossível. Existe esse recurso. Eu acho super válido a gente conhecer um pouco mais, destrinchar um pouco mais ele, pra gente poder fazer uso, entendeu? Porque às vezes muitas pessoas ficam prejudicadas, ficam na situação que eu fiquei no começo do ano. Sim, eu cogitei a hipótese de trancar a faculdade um ano, esse ano todo de 2016, para poder me dedicar somente a Mateus. Só que eu me conhecendo não ia conseguir ficar direto dentro de casa, eu ia realmente me sentir deprimida. Então eu preciso disso, é uma coisa que eu preciso viver, mesmo que tenha suas dificuldades, para eu poder dar valor aos momentos que eu estiver com meu filho e os momentos que eu estiver fora também, tá? Alguns conselhos para você que tá vivendo essa mesma situação que eu, tá na dúvida do que faz, entendeu? Ou então se decidiu por fazer isso, dar continuidade, eu queria deixar alguns conselhos para vocês. O primeiro deles é não desista, em hipótese alguma, gente. Você quer terminar, é o seu sonho, você tem que ver o objetivo, por que você está fazendo aquilo, entendeu? E colocar isso na sua cabeça, tem que estar gravado todos os minutos, porque quando ficar difícil, você vai pensar no porquê de você estar se esforçando tanto, tá? Então, a primeira dica para você, não desista, tá? Em hipótese alguma. A segunda, que eu acho bastante útil, é conte com ajuda. Desde já, faça um planejamento, tá? Se você se decidiu em dar continuidade à faculdade, saiba que vai ser um momento muito difícil de sua vida e que você vai precisar de toda a ajuda possível. Nós, como mães, assim, meu filho ainda tá na minha barriga, mas assim, eu sei que mãe é leoa, que mãe é ciumenta e tal. Mas se você quer isso, você vai ter que um pouco abrir mão um pouquinho, assim, desse ciúme obsessivo pelo seu filho e tal, para poder contar com ajuda. Você vai precisar disso, tá? Então, por exemplo, aqui em casa, a ajuda que eu vou contar será do meu irmão, que tá morando comigo, e a do meu esposo, principalmente. Já converso com ele que eu vou precisar muito da ajuda dele, porque eu pretendo continuar a faculdade apenas no período noturno esse ano, né? Eu era do integral e eu pretendo ficar só no noturno, porque eu acho que vai ficar mais fácil, porque é o período que ele tá em casa, tá? Então eu já conversei com ele, que é o período que ele vai precisar cuidar do Mateus. Eu vou tentar deixar tudo programadinho pra ele ficar com o menino à noite. E eu consegui estudar à toa. Melhor. E com isso, gente, entra a dica que eu falei do planejamento. É necessário você e a pessoa que você contar, seja sua mãe, seja sua sogra, seja seu marido, enfim, vocês fazerem um planejamento de como ficará a rotina. Então, quando eu e Cadu a gente conversa a respeito disso, a gente já sabe, já tem noção de que quando o Mateus nascer, nós precisaremos estabelecer uma rotina. É uma coisa muito difícil pra gente, eu acho que vai ser um dos maiores desafios da maternidade pra mim e pra Cadu, porque a gente não tem rotina, mas é uma coisa que a gente vai precisar estabelecer bem certinho, porque ele tendo rotina, nós teremos a rotina também. Então, isso vai nos ajudar bastante, tá? A terceira dica é a seguinte: vá devagar, mas não pare. Exemplo, na minha faculdade eu tenho a oportunidade de montar a minha grade curricular, ou seja, eu posso escolher cada semestre quais matérias eu vou cursar. Então, quando eu optei por continuar a faculdade, eu também optei por ir devagar esse ano de 2016, porque eu acho que se eu tentar fazer tudo que eu queria fazer, não vou conseguir.
Para quem não sabe, eu faço odontologia. É um curso que exige clínica, exige presença, exige prática. E se eu fosse puxar essas matérias, assim, que são mais práticas, que exigem minha presença, assim, exigem minha dedicação 100%, eu não ia conseguir. Então, eu tô sendo bem pé no chão, eu tô continuando, mas tô continuando bem pé no chão mesmo. Tanto que agora eu faço 3 matérias apenas, e são matérias teóricas, para poder adiantar. E no próximo semestre, já com o Mateuzinho aqui, eu vou fazer poucas matérias também. Eu vou montar. Eu vou ir devagar. Esse ano, muita gente já me pergunta, Pamela, qual é o período que você se forma? Porque você já tem previsão de formatura e tal. Como eu estou indo devagar, eu não sei quando eu vou me formar. Um dia eu vou me formar. Mas eu vou devagar até chegar lá, porque também não adianta tentar atropelar tudo e me dedicar 50% lá e 50% aqui também ao meu filho. Não vai dar certo. Então, assim, se você tem essa oportunidade, vai devagar, seja realista, pensa direitinho, tá? Isso, esse vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido as dúvidas de você que está passando pela situação que eu estou passando também, tá bom? Não desista, firme, forte, que quando a gente menos esperar, a gente já acabou, estamos com um canudinho lá na mão e com nossos filhotes ali comemorando esse momento junto com a gente. Tá bom, gente? Então é isso, um grande beijo. Fique com Deus e até amanhã. Tchau!